Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, pedindo àqueles que forem assistir o nosso vídeo no canal do YouTube, que sempre dê um like lá, né? E também se inscreva no canal, para a gente poder ter o máximo de inscritos possíveis, para que alcance a mais pessoas. Jesus perante Pilatos, essa foi a nossa leitura. Quando Jesus Cristo chegou, após ter carregado a sua cruz perante Pilatos, ele foi interrogado e Pilatos perguntou, por que ele tinha sido acusado. Então, ele ficou em silêncio, ele não respondeu, ele ficou em silêncio absoluto. Isso chamou a atenção de Pilatos, porque normalmente os bandidos, eles esperneavam e eles diziam que eram inocentes. E Jesus ficou em silêncio, não se defendeu. Então tornou a perguntar para ele: és tu, então, o rei dos judeus? E ele respondeu: você que diz. Você que diz que sou o rei. Boa noite, Cris, será muito bem-vinda. Então ele respondeu: você que diz que eu sou o rei. Eu não me considero, ele só falou isso, você que diz. Pilatos achou muito interessante aquele homem e pensou: eu vou soltar esse cara, porque ele é um justo, ele não é um bandido, Só que nas comemorações de Páscoa, vésperas de Páscoa, era de costume que se soltasse um preso, A população escolhia um preso para que fosse solto e estava lá na cruz para ser crucificado Barrabás, entre mais 2 bandidos, e Jesus. Então Pilatos pergunta: quem vocês querem que seja solto? O Jesus chamado Cristo ou Barrabás? E o povo em coro respondeu: Barrabás. Incentivado, pelo pessoal do Sinédrio, que queria se livrar do Jesus porque achava que ele estava colocando pensamentos muito inapropriados na cabeça da população, Estava ensinando para a população que ela podia muitas coisas e não é o que os governantes querem, que o povo saiba que pode muitas coisas, Os governantes querem que o povo não seja instruído, que o povo seja assim com cabresto, como chamam hoje em dia os gado, para ser tocado a vara, e não questione e não faça nenhuma pergunta e simplesmente acate as leis. E Jesus estava fazendo o povo pensar, então o pessoal do Sinédrio não queria ele, queria acabar com ele de vez. E aí, mas Pilatos achava que ele era justo, até porque a esposa do Pilatos disse que ele era uma boa pessoa, E aí Pilatos perguntou de novo: a quem vocês querem que solte? E eles responderam: Barrabás, Barrabás. Então, mediante aquele tumulto todo, tem aquela cena tão famosa do Pilatos pedindo uma bacia e lavando as suas mãos. Então, aqui eu lavo as minhas mãos do sangue desse homem e ela fica por conta de vocês. E aí entregou nosso Senhor Jesus aos guardas para que o conduzisse para ser crucificado. E aí nós, aonde que ficamos nessa história, Onde que nós ficamos nessa história? Nós estamos ali ovacionando Barrabás para que ele fosse solto e Jesus fosse crucificado? Possivelmente. Posso dizer quase com 100% de certeza que nós estávamos lá gritando Barrabás, Barrabás, Barrabás. Porque se não fosse assim,
hoje nós não estaríamos encarnados na Terra, passando pelas dificuldades que passamos. Se não fosse assim, né, nós possivelmente já estivéssemos reencarnados em outros planetas superiores, ou tivéssemos trabalhando no mundo espiritual, né? Talvez a gente já fosse até mentor espiritual, olha só que legal. De repente a gente podia já ser até um mentor, né? Tá auxiliando no progresso, mas não. A gente está aqui, encarnados no momento de transição do planeta, aonde o planeta está passando por grandes transformações, por doenças, por catástrofes, por guerras ainda, né? E nós estamos aqui, nessa atmosfera densa, pesada, carregando a nossa cruz, né? Assim como Jesus fez com a dele. Só que a cruz do nosso Senhor Jesus, ela era uma cruz física, ela pesava na matéria. E para ele, matéria não era o que importava, né? Para ele, a matéria ia ficar aqui, ele ia voltar, ia desencarnar, ia subir aos céus, né? Então ele não estava nem aí para carregar aquela cruz. Para ele, tudo bem, tudo certo. E a nossa cruz que pesa é a nossa cruz emocional, né? Os nossos problemas, as nossas tristezas, as nossas aflições, as nossas dificuldades. Então a nossa cruz mental, ela é muito maior do que a cruz física. Mas aí veio o nosso Senhor Jesus e ele disse para nós, meus irmãos, comigo o fardo é mais leve e o jugo é mais suave. Então ele disse para nós, creia em mim, segure na minha mão, ore, né? Se prepare para que o seu fardo se torne mais leve. Busque por Deus, busque pela luz, porque toda vez que você estiver comigo, o seu fardo vai ser muito mais leve. Você vai conseguir carregar ele de barbada. Falando em outras palavras, né? Jesus não falava assim de barbada, mas era isso que ele queria dizer. Se você acreditar em mim, o seu fardo você vai carregar de barbada, bem levinho. Por isso que ele carregou a cruz por todo o trajeto dele, né? A via crucis, como se diz, de barbada, porque ele estava com Deus. Ele tinha Deus no coração, ele sabia que aquilo ali era uma missão super importante e que ele ia deixar para nós um exemplo perfeito de resignação, de superação, né, de humildade. E ainda assim, nós estávamos lá gritando Barrabás, né? Solte o Barrabás. Que na verdade Barrabás ele também não era um bandido daqueles assim os mais horrorosos que tinha, né? Ele era meio que um revolucionário. Ele também pregava assim que os impostos não deveriam ser cobrados, né? Ele era meio revoltado assim com a questão, com as questões políticas da época e por isso que ele também estava preso, né? Ele meio que roubava dos ricos para dar para os pobres. Tem uma história do Barrabás assim que é mais ou menos nesse sentido. Então ele não era assim aquele fascínio, aquele assassino, aquele monstro todo, né? Era meio assim um revolucionário, vamos dizer assim. E era comparado a Jesus, né? Que para eles era um revolucionário. Só que hoje a gente entende que a revolução que o nosso Senhor Jesus veio fazer no planeta foi a revolução do amor, né? Foi a revolução da luz, de nos mostrar o caminho a ser seguido, de nos mostrar que nós podemos mais, né? Que nós podemos ser felizes, mesmo com tantas atribulações na nossa vida, nós podemos ser felizes. Nós podemos encontrar um meio termo, né, para nossa existência.
Não temos que ser totalmente um sofredor, um sofrimento, mas também não tem como num planeta de terceira dimensão sermos só alegria. Então a gente pode encontrar um meio termo. Foi isso que Jesus trouxe para nós, o amor. Mostrou para nós que o nosso Criador, ele não é um Deus da guerra, ele não é um Deus da vingança, ele é um Deus do amor. Muitas pessoas dizem, né, que nós devemos temer a Deus. Ora, por que temer a Deus? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, como o nosso Senhor Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus, sermos fiéis naquele propósito, né, de seguir os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Mas não temer. Medo a gente tem daquela pessoa que nos trata mal. E Deus é puro amor. Então a gente não deve ser temente a Deus. A gente deve amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que foi a lição que Jesus trouxe para nós. Ele nos trouxe um Deus amoroso que quer o bem para nós, né? Que quer nos ver felizes o máximo possível. E que nós vamos passar por provações, que nós vamos passar por dificuldades, porque nós as atraímos. Porque nós vivenciamos experiências, decisões tomadas por nós, e aí então as dificuldades são as consequências das nossas atitudes, das nossas tomadas de decisão. Mas não é porque Deus quer se vingar de nós porque a gente fez alguma coisa errada, não. É através do campo eletromagnético que as coisas vêm até nós, né? Então, hoje eu ainda postei uma fotinho ali no WhatsApp dizendo assim, uma fala do Divaldo Franco. Todos nós estamos plantando alguma coisa aqui na Terra. Alguns estão plantando flores, alguns estão plantando espinhos, mas todos nós estamos plantando. E todos nós vamos colher, né, o resultado da nossa plantação. Quem plantou flores, colherá flores. Quem plantou espinhos, colherá espinhos. Então, isso é campo eletromagnético. Não é um Deus vingativo que está lá sentado com um porrete na mão querendo dar na nossa cabeça porque a gente fez coisas erradas. Não. Ele está só esperando a gente compreender que fez alguma coisa errada para que a gente possa se modificar e começar a fazer as coisas certas. Gente, eu tô com a minha garganta bem irritada, então eu tenho que tomar muita água para poder continuar falando, porque fica seca a boca. Mas enfim, bora lá. Até porque mais uns minutinhos já não vai ser mais eu que vou estar falando, e aí eu acho que dá uma melhorada. Então, só pra gente concluir, quando Pôncio Pilatos lavou as suas mãos do sangue de Jesus, foi porque ele entendeu, né, que o nosso Senhor Jesus era da luz, era um ser de luz. Mas ele também era um pau mandado, né, do Sinédrio. Então ele tinha que fazer o que era mandado lá e pronto. E aí acabou que ele lavou as mãos e entregou o Cristo para os soldados crucificarem. E nós não somos santinhos, não devemos nem se apavorar com essa questão, porque a gente estava lá pedindo por Barrabás, né? Clamando que Barrabás fosse solto e que Jesus Cristo fosse crucificado. Tá bom? Hoje quem vai conversar um pouquinho com vocês é a senhora Oxum, Dona Maria Conceição, que é puro amor, pura bondade, a pureza da sua alma. Vai tentar. Não, mas ela consegue. Ela vai conseguir melhor que eu. E é só amor.
É só o que ela nos ensina é o amor. Então vamos dar a passagem para ela. Seu celular tá com aquele contador de novo. Quando chegar em 32 minutos ele vai para ali, ó, contador na tela. Vou botar para não ouvir. Um salve para os irmãos na terra. Um salve. Um salve o sol. Um salve a lua. Um salve todas as falanges de todos os irmãos. Um salve as falanges dos preto velho. Um salve o Pai Oxalá. Um salve a Senhora Iemanjá. Um salve a todos os espíritos de luz, trabalhadores de tantas searas que temos espalhadas por este planeta, pela paz das nações e pelo progresso espiritual dos irmãos. Então nós estamos falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo perante ao julgamento, né, de Pilatos. Quando ele foi entregue para ser crucificado, para ser assassinado brutalmente. Em épocas onde esses assassinatos eram coisas normais, eram coisas comuns de se acontecer. As pessoas pagavam para assistir assassinatos. As pessoas pagavam, as pessoas se amontoavam como os irmãos se amontoam hoje para assistir esportes ou música, né? Ou pessoas cantando assim, apresentações. As pessoas se amontoavam para ver o sangue escorrendo daquela pessoa que estava sendo assassinada. Então a gente pode concluir que mesmo a evolução do planeta esteja sendo lenta, em poucos passinhos de cada vez, ela tem se dado grandemente. Porque hoje nos horrorizamos se assistimos uma brutalidade contra um dos nossos irmãos. Mesmo que sejam aqueles irmãos que estejam agindo contra a lei dos homens, não se aceita que tenha brutalidade, né? Violência, porque é muito triste ver um ser humano ser estraçalhado. Então podemos dizer que progredimos. Porém, nos tempos de Jesus, até mesmo um pouco depois do seu desencarne, onde se deu os primeiros trabalhos cristãos dos apóstolos, as pregações, capturavam os cristãos como animais e jogavam nas arenas para serem comidos pelos leões. Uns torciam para o homem, outros para o animal.
Adivinhem quem sempre ganhava, né? Porque o homem era jogado ali sem nenhuma chance de se defender. Ele não tinha uma arma. E o animal faminto de dias não tinha páreo para ele. Era sempre o homem que perecia. E muitas vezes era simplesmente porque discordava da opinião dos poderosos que estava ali. Hoje em dia não se vê mais chacinas assim. Mas infelizmente ainda se vê irmãos se desgastando entre irmãos por discordarem, por terem opiniões contrárias. Pais e filhos que deixam de se falar porque um acredita em tal partido e o outro em partido B ou C. Porque um acredita na religião Y e o outro na religião X. Deixam de se falar, deixam de partilhar as mesmas mesas. Continua que todo esse tempo passou e muitos de nós não compreendemos a mensagem do Cristo, que era: amai o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo, se muitas vezes eu não amo nem a mim? Eu não respeito nem a mim. Como que eu vou respeitar a crença do meu irmão? Como que eu vou respeitar a opinião dele? Como que eu vou amar essa pessoa que é tão diferente de mim? E aí nosso Senhor Jesus, que está nos arredores do planeta, para que nós possamos ter a transição planetária da melhor forma possível, ainda continua assistindo situações como estas. Chegará o dia em que todos seremos um só coração e um só pensamento subirá até Deus. Um só coração e um só pensamento subirá até Deus, na forma mais completa da unificação das crenças e das nações. Mas enquanto isso não acontece, meus irmãos, que nós possamos olhar para o nosso irmão, para o nosso pai, para o nosso filho e respeitar aquilo que ele acredita. E dar a ele o entendimento de que está tudo bem se você acredita em entidades e se você não acredita. Que está tudo bem. Se o nosso Senhor Jesus Cristo está lá dentro de uma igreja católica, dentro de uma igreja evangélica, dentro de um centro de umbanda, dentro de um templo espírita. Está tudo bem. Porque ele é o governador do planeta.
Ele não é o governador de essa ou daquela religião. Ele é o governador do planeta Terra. Então, todos que no planeta Terra habitam são protegidos do nosso Senhor Jesus, sim. Independente se for budista, taoísta, qual for a sua crença, são protegidos do nosso Senhor Jesus. E Ele está ali para nos proteger. E Ele nos ensinou a respeitar e a amar. Ele estava sendo carregado para a cruz, meus irmãos, e Ele não disse uma palavra. Ele não disse A nem B. Ele foi. Ele não se revoltou, ele não esperneou, ele não xingou. Ele simplesmente foi. Pegou a sua cruz e foi. Enquanto que nós, muitas vezes, com uma cruz bem mais leve, nos revoltamos. Esperneamos, sapateamos. Comigo, Deus. Deus não faz nada com ninguém, porque Ele é só amor. Ele nos fortalece para que nos ama de todas as formas, do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. Então, a lição que nós temos aqui em Mateus 27, né? Quando se dá o julgamento de Jesus perante Pilatos, é da humildade, é da resiliência, né? Nosso Senhor Jesus, Ele nos dá lições extremas, perfeitas, maravilhosas. Nós precisamos entendê-las, compreendê-las. Que quando a dor bate muito forte no nosso peito, na nossa alma, a gente precisa entender que Ele está conosco, que Ele jamais vai nos abandonar. Mas para isso é preciso que a gente aceite a sua companhia. É preciso que a gente queira que o nosso Senhor Jesus esteja conosco nesse momento. Que a gente busque a sua companhia. Ah, mas como eu buscarei a companhia de nosso Senhor Jesus? Usando os ensinamentos dele, tendo os exemplos dele como molde para você seguir. Ser moldado com os exemplos de Jesus. Que não é na alegria que nos tornamos melhores. Que não é na alegria que nós precisamos de Jesus. É nos momentos tristes, nos momentos mais difíceis que nós precisamos estar em seus braços de amor. Que nós precisamos compreender que com Ele o fardo é leve e o jugo é suave. Então não tem dor no mundo que Jesus não possa amenizar. Toda dor Ele consegue amenizar. Basta que nós estejamos conectados com Ele. E nessa noite eu quero pedir aos irmãos que se unam à nossa corrente de luz em todas as noites, antes de dormirem. Façam uma oração pelo planeta.
porque é uma forma de auxiliar na transição planetária. É uma forma de nós acalmar as guerras, nós botar uma aura de luz sobre o planeta. Pense em coisas boas, em coisas felizes. É um bom momento para os irmãos pensarem em coisas boas, porque o esporte está tomando conta do planeta. E é um respeito tão grande entre os esportistas. Quem dera a humanidade toda seguisse aqueles exemplos de pessoas que competem, mas com amor ao seu adversário. Então é um bom momento para aproveitar a aura de luz e orar pelo planeta. Se juntem a todos nós em oração no momento de dormir. Uma palavra, que o nosso planeta seja abençoado, que o nosso planeta seja iluminado. Certo, meus irmãos? Porque é uma corrente que vai ser do bem para iluminar a todos nós. E que nosso Senhor abençoe a todos os irmãos na face da terra. Um salve a todos. Um salve a todas as falanges. E uma boa noite a todos. O Oxum sendo curta e reta. Não precisa se espalhar muito. Tu viu a ginástica brasileira? Ginástica olímpica que é brava.